Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Boa tarde, obrigado pela audiência aqui no nosso Pronto Atendimento, começando nessa quarta-feira. Olha, mas tem umas 3 vidas que eu não fazia Pronto Atendimento com essa dupla querida. Aqui é o dia de Guiomar, mas eu já vou avisar você, ouvinte. Guiomar, essa hora, já pegou o voo das férias. Está descansando, né? Merecidamente. É a nossa líder Guiomar Santana. Volta daqui a um mesinho, tal. Por enquanto, às quartas-feiras a gente vai ficando aqui também, junto com esses dois queridos. Boa tarde, Celina Sobral, tudo bem? Boa tarde, meu querido. Prazer ter você novamente de quarta-feira conosco. Boa tarde, Toninho, querido. Boa tarde a todos que estão ligados a nós. Que sejam já abençoados e recebam o nosso carinho, o nosso beijo, todos vocês. Obrigado, bom estar aqui também. Antônio Carlos, tudo bem, amigo? Tudo bem, Alexandre? Boa tarde, Celina. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, amigo. Não estamos juntos há algum tempo, né? Uma boa tarde a todos os nossos companheiros que estão sempre conosco, nos vendo e nos ouvindo. Uma boa tarde a todos. Muito bem. Temos aqui no início do Pronto Atendimento aquele momento da prece. Aproveite você que sempre está escrevendo no Face, pedindo vibrações aos entes queridos, alguns internados, alguns estão com Covid, né? E faça a vibração agora, nesse instante em que a espiritualidade já presente ainda muito mais agora no Pronto Atendimento para que todos possamos ter essa inspiração deste momento. Celina Sobral vai fazer a prece. Vamos lá. Então, convidamos a todos a se colocarem numa condição confortável, de mente, de corpo, de alma, e que possamos juntos elevar os nossos pensamentos, sentindo a presença amiga do nosso irmão maior e dos mentores de luz que estão sempre conosco, cuidando e protegendo. Que nesses instantes, médicos também de luz do espaço possam estar com todos nós, trazendo medicação necessária para o corpo, para o espírito, não só nosso, mas também daqueles queridos, familiares, amigos, parentes, que se encontram adoentados, tanto física, possamos receber tratamentos e vibrações salutares, por enquanto, durante o nosso dar resposta às perguntas, às conversas, o consolo aos corações. Que os mentores também do Pronto Atendimento de quarta-feira possam nos envolver, nos intuir, usando nossa mente, nossa palavra, o nosso coração, para atingir também o coração daqueles que estão escrevendo, telefonando, fazendo perguntas ou colocações para serem muitas vezes consolados ou tirando dúvidas. E assim nós nos entregamos nas mãos do nosso irmão maior e de Deus, nosso Pai, para que seja um encontro bem proveitoso. E pedimos licença de nossa parte para iniciarmos esse trabalho. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, e que você, ouvinte querido, possa participar conosco enviando a sua pergunta para o telefone do ouvinte. Ligação gratuita no 0800 979 5011. 0800 979 5011. Ou você pode ligar também no 2457 5011. E ainda tem o nosso WhatsApp. Ali você manda uma mensagem de texto para 996433827. 996433827. Estamos também ao vivo pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, já contando com a participação de Viviane Biancardi, o Obedes Malta, também a Deise Mansano,
Luiz Eugênio Lico de Itu, Paulo Lamboglia de Uberlândia. Uberlândia, é o Arnaldo de Oliveira, que é de Santa Rita, de Sapucaí, também Minas. Simone Húngaro, boa tarde, amigos e amigas. Celina é sempre uma inspiração. Há muitos anos. Gratidão. Deus nos abençoe a todos. Muita saúde, equilíbrio, amor e luz. Também aqui um abraço para a Simone Dias de Suzano. Abraços carregados de boas energias. E Shirley Siqueira. Vamos lá, começando com a primeira pergunta da ouvinte Edna. A Edna diz o seguinte: Celina, meu esposo faleceu dia 10 de março, agora, esse ano. Semana passada sonhei com ele chorando. Perguntei por que estava chorando e ele não respondia. Eu lembro que comecei a orar e o sonho acabou. O que será que esse sonho quis dizer? Eu respondo? Sim. Tá bom. Boa tarde, Edna, querida. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está conosco. Beijo já grande para você. Veja bem, querida, a espiritualidade pode se mostrar para a gente, ou nós nos lembrarmos deles durante o sono físico, ou até durante uma prece, de formas diferenciadas. Pode ser que realmente, na forma espiritual, seu marido estivesse chorando, um pouco entristecido, com saudade, ou com lembranças, ou até devido a tratamentos que ele está recebendo. Mas não se impressione com isso não, viu, querida? Porque nenhum de nós fica sem auxílio, sem tratamento, sem cuidados. E ele que faleceu, que está provavelmente em tratamento junto à espiritualidade superior e também aos médicos, como nós falamos, do espaço, ele pode estar transmitindo uma forma de sentimento através do choro que você lembrou desta forma. Então, continue em prece, em oração por ele, por todos, porque, como nós sempre dizemos, a saudade não fica só do lado material. Quem parte para a volta ao seu lar espiritual também sente a nossa falta de quem ficou aqui. Então, para que ele seja fortalecido em espírito, que seja muito bem tratado, e logo, logo, com certeza, você vai ter outros sonhos, outros contatos, e vai lembrar de forma diferente, e ele mais feliz, mais tranquilo, mais fortalecido. Aí você escreve para a gente e conta, viu, Edna? Por enquanto é isso. Qualquer coisa, manda mais mensagem para a gente complementar. Beijo. Muito bem. Agora tem aqui, Antônio, a Vanessa Pereira, que é de São Paulo. Ela diz: eu queria saber o que é ter mérito, já que sou trabalhadora da Casa Espírita. Tudo bem, Vanessa? Boa tarde. Essa é uma coisa que as pessoas sempre comentam no meio espírita, que eu não concordo, sabe? Olha, se você tiver mérito, você consegue. Se tiver mérito, você consegue a saúde, consegue a cura, consegue um monte de coisas. Todos nós temos méritos, todos nós temos merecimentos, porque todos nós somos filhos de Deus. Agora, eu entendo ter mérito assim, fazer por merecer. Como é que nós fazemos por merecer determinadas coisas? Agirmos de acordo com os nossos potenciais, com as nossas necessidades, de acordo com as leis divinas. Ou seja, eu tenho um problema físico, eu gostaria de buscar solução para esse problema. Como é que eu vou buscar essa solução? Tendo fé, fazendo prece, acreditando que aquilo não é um castigo de Deus, que aquilo é uma dádiva que Deus está me dando espiritualmente falando, para, de certa forma, eu corrigir alguma coisa no meu corpo espiritual que eu tenha causado no passado. Só um exemplo bem grosseiro para a gente entender. Isso né? Então, agora, o mérito, ter mérito, precisa ver em que sentido a pessoa está falando mérito, né? Então, mérito é aquela pessoa que tem... Me fugiu a palavra, eu acabei de falar, fugiu a palavra. Vocês lembram que eu acabei de falar a palavra aí? O merecimento. Merecimento, né? O merecimento todos nós temos. Agora, mérito nós temos que fazer por merecer, eu entendo dessa forma. Então, fazermos tudo que está ao nosso alcance, buscarmos o que é o correto, fazer o correto. Eu não sei em que sentido você está falando de ter mérito, mas sempre que nós buscamos realizar algumas coisas, nós temos o mérito quando nós realizamos. E mesmo quando não realizamos, o que importa é a nossa vontade, a nossa luta, né? A nossa vontade de querer modificar e realizar algumas coisas.
Eu não sei se eu consegui responder, porque até eu me enrolei tudo, viu, Vanessa? Se eu não respondi, manda outra mensagem, por favor. Tá bom? Realmente a gente sempre fica, será que eu tenho merecimento, né? Mas eu não, acho que eu fiz alguma coisa na outra vida, porque eu não mereci, né? Porque ela falou mérito, eu comecei a responder como merecimento, mas eu falei, mas é mérito, então tem uma certa diferença aí, né? Por isso que eu me enrolei todo. Celina, vamos falar da Janete de Goiás. Boa tarde. Preciso que vocês me esclareçam o seguinte. Em 2007, meu pai estava doente, então abri o Evangelho para uma leitura juntamente com meus filhos. Saiu o capítulo 20, Os Trabalhadores de Última Hora, Missão dos Espíritas. Fiquei apreensiva com aquela leitura, pois diz, ide e pregai a todo momento. Passado uns 10 dias, meu pai desencarnou. Agora, hoje, estou com um irmão internado. Seu estado de saúde traz preocupação. Vamos fazer leitura no Evangelho. Outro Evangelho não é aquele que li para meu pai e saiu a mesma leitura. Por que será? Sabemos que na doutrina não existe acaso. Me oriente, por favor. Janete de Goiás. Janete, querida, boa tarde, seja bem-vinda. Veja bem, tudo que tem no Evangelho é interessante. E, às vezes, insiste mesmo quando a gente abre por acaso, alguns capítulos, algumas mensagens que sempre vão falar ao nosso coração e ao momento que a gente estiver vivendo. Então, às vezes a gente pensa, nossa, veio de novo essa mensagem, ou então, dependendo da situação que está ocorrendo, veio aquilo, mas também precisamos tirar da cabecinha que, de repente, vai acontecer alguma coisa, porque se aconteceu com meu pai, agora vai acontecer com meu irmão. Não, Janete, não é assim, não. Esse capítulo 20, Trabalhadores de Última Hora, é também um alerta, porque todos nós somos trabalhadores de última hora, estamos tendo chances de fazer melhor o que sempre fazemos, de auxiliar, de servir. Todo dia, todo momento, nós precisamos estar alertas e refletindo, através dos ensinamentos do Evangelho e de outros livros também, os ensinamentos de Jesus, a vivência que ele teve aqui na Terra para nos mostrar como é que se fazia para agir melhor, para estarmos mais tranquilos em relação às leis divinas que vêm ao nosso encontro, nos mostrando de várias formas realmente como nos melhorarmos. Esse ide e pregar a todo momento, viu, Janete, são essas nossas atitudes diárias. Não é para a gente ficar toda hora, eu estou falando isso e vou falar decorado e tal, tudo, e vou lá gritar na praça, e não sei o quê. Não, não é isso. O ide e pregai vai e faz o que Jesus ensinou. Mostra no seu dia a dia, nas suas atitudes, que nós que temos que ser o evangelho vivo. Não é? Quando se lê, às vezes, mensagens em casas espíritas escritas lá nos quadros, nas paredes, muitas vezes você vai ser o único evangelho que alguém vai ler na vida. Esse é o ide e pregai. Tá? Porque senão a gente vai ficar por aí falando, pregando, como se fosse, sabe, não sei qual a palavra certa de dizer, mas a interpretação dentro da visão espírita, viu, querida, é mais dessa forma. Então, relaxa também, alivia seu coração, faz a sua prece, faz as suas orações, auxilia da melhor forma possível o seu irmãozinho que está internado. Com certeza ele está nas nossas vibrações todas de amor, de saúde, de carinho. E qualquer coisa, manda mais mensagem para a gente dizendo como é que estão as coisas, como é que você está, como é que está o seu irmão, tá bom? Um beijo carinhoso para você, Janete. Muito bem, muito boa essa mensagem. Uma vez eu abri também, justamente nessa parte, eu fiquei pensando se a espiritualidade estava mandando eu ser palestrante no centro espírita. Eu falei, agora que eu faço, né? Mas, né, depois tendo entendimento do evangelho, a gente vai, como a Celina esclareceu, né? Às vezes a gente imagina que é uma coisa e vem a explicação à luz da doutrina espírita que é diferente, né? Nós somos mesmos esse evangelho para muitas pessoas. Um abraço aqui para Flávia Silveira Lima, Celina, Toninho, a todos, beijos de Fortaleza, prece muito inspirada, querida Celina. Também temos aqui a Shirley Siqueira, o Nivaldo de Resende, no Rio de Janeiro, Luzia
Padovani. Boa tarde. Agora temos aqui a participação de Daniela Nelly, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Toninho, qual a diferença entre prova e expiação? Boa pergunta, Daniela. Isso aí, muitas pessoas têm dúvida realmente entre provas e expiações. A prova é aquela situação onde o espírito ele percebe, no mundo espiritual, ele percebe que errou, ele se prepara, ele se fortalece, ele acha que tem como superar aquelas tendências, aquelas vícios que ele tinha do passado. Então ele pede uma prova. Olha, eu gostaria de reencarnar num local onde isso vai ser citado, vai ser citado esse vício, essas tendências que eu tenho, para ver se eu consigo me conter, para ver se eu consigo me controlar realmente. Eu acho que sim, mas eu quero passar por essa prova. E ele vem. E quando ele vem em prova, na maioria das vezes, quando nós viemos em provas, nós lá no nosso inconsciente algo nos diz, isso é passageiro. Então nós passamos pelas dificuldades às vezes muito grandes, e passamos de uma forma mais pacata, mais tranquila, sem revolta, sem se tornar aquela pessoa azeda, e acreditando que amanhã será um dia melhor, porque lá no nosso inconsciente algo nos diz, se você vencer isso, amanhã, na sua vida espiritual e na outra existência, você vai estar muito melhor e muito mais feliz por causa disso. E nós damos continuidade e vencemos. A expiação é diferente. Eu estou no mundo espiritual, sou uma pessoa revoltada, eu quero vingança, eu quero prejudicar algumas pessoas, não sou uma pessoa má. E não me cai a ficha, eu continuo sendo mal no mundo espiritual, então é feita uma programação meio que compulsória às vezes, né? E eu reencarno em próximos de pessoas muito difíceis, pessoas que vão fazer comigo aquilo que eu fazia com outros no passado. Só que isso não é uma prova, eu vim meio que na forçada, foi uma reencarnação compulsória, eu não pedi para vir nessa situação. Aí eu reencarno e começo a passar por essas situações difíceis, aí eu começo a ficar revoltado, começo a ficar nervoso, começo a descontar a minha ira em cima de outras pessoas, ou seja, toda aquela tendência, aquele mal que eu tinha no passado, eu dou vazão novamente porque eu não aceito aquela situação, sou aquela pessoa revoltada porque acho que eu estou sendo vítima da sociedade, estou sendo vítima de uma série de coisas que Deus está me castigando. E não aceito isso. Então, normalmente, quem vem em expiação é aquelas pessoas que passam por situações e se revoltam e não aceitam. Alguns conseguem, né? Por isso que os espíritas dizem, né? Toda prova pode ser uma expiação, mas toda expiação pode ser uma prova, porque ele pode vencer essa tendências, essas coisas negativas que ele traz, e superar isso e voltar bem para o mundo espiritual. Mas, na maioria das vezes, nós não aceitamos, porque nós não escolhemos passar por aquilo. Foi uma reencarnação compulsória. Eu vim para expiar, ou mesmo que eu tenha escolhido, eu ainda tenho a tendência muito forte em mim. Quando chego aqui, eu dou vazão a todas aquelas tendências e aqueles vícios do passado. Então, se torna uma expiação. Por quê? Porque eu estou sofrendo e não vou ter, de certa forma, não vai resolver nada esse sofrimento, porque eu continuo agindo de forma equivocada, de forma errada. Né? Então, se torna uma expiação. Porque quando é uma prova, por mais difícil que possa parecer, você olha para a pessoa e você sente paz na pessoa, você vê que ela tem calma e equilíbrio para resolver e contornar aquelas situações difíceis. Esse está em prova, porque ele está passando por isso de uma forma, às vezes, até dolorosa, mas ele não se revolta, ele leva isso numa tranquilidade, às vezes, que a gente fica até um pouquinho de inveja. Poxa, passa por tantas situações difíceis e está calmo e tranquilo. Às vezes eu dou uma tropeção aí e saio brigando com meio mundo, né? Então, nós temos muitos casos de pessoas que vêm em prova e superam, e muitos também de pessoas que vêm em expiação, uns conseguem e outros não. Eu não sei se eu consegui também te explicar direitinho, viu, Daniela? Mas é justamente isso. A prova é aceita, a expiação não é escolhida e ele vem às vezes, e às vezes supera e às vezes não, tá? Um abraço para Fânia da Silva Maia, paz e luz a todos. A Solange pergunta o seguinte, Celina, gostaria de saber se Jesus teve outras encarnações como todos nós, e por que ele que foi escolhido para ser nosso mestre? Poderia ter sido outro espírito também evoluído? Solange, querida, vamos tentar, né? Vamos ver o que eu vou responder aqui, pedir para a espiritualidade falar por mim aqui, porque, olha, aqui na Terra, pelo menos nos registros espíritas aí, de estudos, de livros, não tem onde está escrito ou dito que Jesus teve outra encarnação no planeta Terra
como outro nome ou como outro ser encarnado. Então, não. Jesus, inclusive, que também por estudos, por livros, ele teve, alguns dizem que era 1000, outros dizem que até 2000, é uma média entre 1000 e 2000 anos, viu, Solange, querida? Ele teve de descer a energia do seu corpo fluídico, né, praticamente bem junto com o seu perispírito de tanta pureza, de tanta leveza. Então, para que ele encarnasse no nosso planeta Terra, ele teve que ter encarnações em outros planetas até chegar à condição de encarnar num planeta de provas e expiações, que eu acredito que tenha sido o mais pesado, o mais atrasado que ele reencarnou. E por que o nosso? Porque ele é o governador do nosso planeta. Então, ele foi escolhido, e, na verdade, acredito que ele mesmo até que pediu para que viesse mostrar para a gente, como nós falamos, como se faz para se melhorar, para ser feliz, para perdoar, e, além de tudo, mostrar para a gente a imortalidade do espírito. Porque depois da crucificação, passou, né, aqueles momentos lá, e ele reaparece sem marcas, sem nada, logicamente, corpo fluídico, mas mostrando que ele reviveu, que ele superou todas as dores, todo o sofrimento material. Por quê? Porque o seu espírito é imortal como o nosso. Então, ele veio também, através de todo o sofrimento e da crucificação, provar para a gente a imortalidade do espírito e que a felicidade vem em busca de todos nós, demore mais ou menos, e independente dos nossos sofrimentos, Solange, das nossas dores, nós vamos alcançar a nossa purificação, igual o governador do nosso orbe, e passaremos a ser governadores de outros tantos mundos que estão sempre sendo criados aí, porque Deus nunca fica ocioso. Espero que tenha respondido. Um beijo, querida. Obrigado. Agora temos a Lucimara, de Americana, interior de São Paulo. Muita gratidão por ouvir vocês. Minha pergunta é sobre qual a diferença entre espiritualista e espírita, Antônio? Oi, Lucimara, tudo bem? Olha, espiritualista, Lucimara, são todas aquelas religiões que acreditam na sobrevivência da alma. Catolicismo, evangélico, Umbanda, os de Moisés lá, meu Deus do céu, está tanto branco lá, os judeus, todas essas religiões que acreditam na sobrevivência da alma, ou seja, que vai para o céu, para o inferno, para qual lugar for, mas que o espírito continua vivo, são espiritualistas. Agora, espírita, ela também é aquela religião, né, uma filosofia que acredita que existe vida após a morte, ou seja, acredita na sobrevivência da alma também, só que acredita que essa alma tem outras reencarnações para ir crescendo, evoluindo, e que esses espíritos que desencarnam, que estavam aqui encarnados, que vão para o mundo espiritual, eles se relacionam conosco através do pensamento, eles dão comunicações através de médiuns, né? Então, a doutrina espírita é basicamente isso, a filosofia espírita é isso, ela acredita na comunicação dos espíritos, acredita na reencarnação, acredita na evolução e no resgate dos erros do passado, sendo que as outras religiões elas pensam de forma diferente. O espírito sobrevive, só que se ele for bom, ele vai para um paraíso, se ele for mal, ele vai para o inferno, ele não tem outra solução. A igreja ainda dá um meio termo que é o purgatório, mas é um inferno em pequena escala, vamos dizer assim, né? E que só sai de lá se o padre rezar para ele e para ir para o paraíso, não reencarna mais. Então, a diferença básica é essa. O espiritualista acredita na sobrevivência da alma, mas não acredita na reencarnação e nem na comunicação daqueles seres que eles encarnaram. Eles acreditam na comunicação ou do Espírito Santo ou de espíritos demoníacos, vamos dizer assim. Não acreditam que um ser como nós, medianos como nós, depois que desencarnou, possa vir se comunicar com um ente querido através de uma psicografia, através da psicofonia de um outro médium. Eles só acreditam assim, morreu, vai para o céu, para o inferno ou para um local e não volta mais para o plano Terra, tá? Muito bem. Celina, para completar aquela pergunta anterior, a Solange disse que só não entendeu uma parte. Jesus, então, sempre foi puro? Ela pergunta. Olha, querida Solange, veja bem, partindo do princípio que Deus é justo e é
misericordioso e Pai amoroso de todos nós, não é que ele sempre foi puro. Ele simplesmente pode ter feito a caminhada dele evolutiva mais rápida, mas também muitos estudos dizem que Jesus é um espírito mais antigo, mas de uma forma ou de outra, o espírito de Jesus foi criado igual aos nossos. Por isso que nós vamos chegar a um período, a uma época da nossa existência que seremos também espíritos puros, como diz o livro dos Espíritos, como diz o livro dos Médiuns, como diz o próprio Evangelho. Então, demore mais ou menos, tudo depende das nossas atitudes, nossas vontade firme de querer mudar e seguir no bem, viu, querida? Nós podemos apressar a nossa chegada à perfeição, lógico, relativa, não a perfeição de Deus, mas a perfeição, como diz o livro dos Espíritos, e passarmos a ser também espíritos crísticos, da esfera crística, governadores e construtores de mundos. Então, não é que Jesus foi privilegiado, não, porque senão vai por água abaixo, né? A justiça divina. Beijo, querida. Que bom que você está com a gente. Que bom, continua aí, tá legal. Tá legal os papos, né, Ale? E o Daniel Rosa quer saber o seguinte, Celina. Em nossa conduta, seja no falar, no ouvir, no reagir, sempre conscientes para ser polido, ponderado, que por vezes ouvimos comentários de colegas de ser muito educados, com certa ironia, que não nos incentiva a continuar. Devemos pegar isso para manter essa postura? Então, Daniel, beijo, que bom que ele também está sempre com a gente, muito legal, Daniel. Sim. É um querido. Então, nós temos que continuar, pelo menos treinando, no treino de nos melhorarmos a cada dia. Realmente sermos educados no falar, no pensar, no agir, no sentir, e agirmos de uma forma cada vez mais burilada em relação ao outro, independente de como o outro nos trata, porque senão a gente vai ser igual, né? Se eu pago na mesma moeda, eu não posso falar nada. E se eu pudesse falar como foi Jesus, não falaria, porque o espírito de luz, né, não vai nem retrucar, nem pagar com a mesma moeda um mal recebido. Então, por isso, a calma, a paciência em relação ao outro e em relação a nós mesmos, no sentido de alcançarmos o que a gente precisa, mas entendendo os nossos limites e o limite do outro. Então, a gente não tem realmente que mudar só porque o outro está nos desmotivando a sermos gentis, a sermos melhores, não. Lógico que vamos ter de vários pontos, de vários lugares, de várias pessoas, situações de nos tirarem do equilíbrio do sério, porque aí entra as provações, os testes, né? Como o Toninho falou. Mas a gente tem que ficar firme, a gente tem que fazer um pouquinho mais do que esperam de nós, né, Daniel? Emmanuel fala muito isso naquele livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 33, lá naquele item Acalma-te, que eu tenho feito bastante palestra nesse item, nesse sentido, para que a gente possa devagarinho ir controlando os nossos desequilíbrios, né? Beijo, Daniel. Agora temos aqui a pergunta, o Oscar, ele faz uma pergunta, ele é o nome que ele dá, Oscar. Antônio, não concordo com isto, abrir o evangelho ao acaso. Por quê? Você nunca vai abrir no começo e nem no final. Ele não concorda em abrir o evangelho ao acaso para fazer o evangelho no lar, seria isso? Porque ele disse, porque nunca a gente vai abrir o evangelho no começo nem no final dele. Eu não entendi. Porque quando nós vamos ler o evangelho pura e simplesmente, às vezes nós queremos ler para espairecer, para se tranquilizar, então nós abrimos o evangelho e lemos ali uma passagem que está ali no evangelho. No Evangelho no Lar, a orientação é que nós fazemos um estudo metódico, do início ao final do livro, né? Lendo cada dia da semana um trechinho e estudando aquele trecho. Agora, para ler, Oscar, depende. Às vezes eu quero ler para me tranquilizar, para me pegar uma página que me traga um consolo, um conforto, alguma coisa. Então eu abro, mas não quer dizer que aquela página que eu peguei é direcionada a mim, única e exclusivamente. Não, porque se nós pegarmos o evangelho do início ao final, tudo é para nós.
Porque tudo que Jesus deixou é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, para nós avaliarmos em nós o que aquela mensagem. Então, ele está dizendo para agir de determinadas formas. Então, não vou avaliar o meu parceiro, a minha parceira, os meus amigos. Não, vou avaliar a mim. Será que eu estou agindo de acordo com o que está nessa página do Evangelho que eu estou lendo? Então, tudo é para mim, né? Então, não é buscar ali resposta para o meu problema, porque todas as respostas para os meus problemas estão ali, não tem, pode ter certeza. Agora, se nós estamos fazendo um estudo do Evangelho, é aconselhável, sim, que leia do início ao fim e vai estudando ele metodicamente para a gente entender todas as passagens. Se é uma leitura assim para espairecer, para se tranquilizar, não tem nada que, se a pessoa abrir ao caso, também não tem nada contra a doutrina, nem os espíritos não diz nada contra isso, não. Vai da nossa vontade, né? Então, tem pessoas que costumam abrir, ler, né, para se tranquilizar, outras preferem ir do início estudando metodicamente, mas no Evangelho do Lar, é aconselhável fazer o Evangelho do Lar lendo metodicamente, do início ao fim. Tá bom, Oscar? Muito bem. Agora tem a pergunta que ela pede para a Celina. Ele pede para que seja com a Celina, Elídio de Guaraçaí, em São Paulo. Ele diz que é a cidade do abacaxi. E diz o seguinte: agora consegui sintonizar vocês novamente. Que bom, hein? Até o pessoal que utiliza aí, né, a parabólica, o pessoal que sintoniza fora de São Paulo, lembre-se, se não estiver conseguindo, vá ao site, na tvmundomaior.com.br, como assistir, clica lá que teve ajuste nos parâmetros e você vai poder assistir novamente, assim como o Elídio de Guaraçaí, interior de São Paulo. Acompanhando o programa e gostando muito, meu irmão Santos Gomes pede para dizer a Celina que gosta muito dela, que é muito simpática, também acho, aliás, todos vocês. É um elogio, eu pensei que você aqui até uma pergunta. Aí, Celina, o irmão é o Santos Gomes e o Elídio junto lá, fãs de Celina Sobral. Deixa eu já mandar um abraço, não só para o Elídio, mas como para o Santos Gomes, com todo o meu carinho. Para essa cidade de Guaraçaí, eu adoro abacaxi. Quando eu for aí, ou fazer uma palestra, ou visitar, ou passear, vou comer muito abacaxi e fazer bolo com abacaxi, que é uma delícia, né? E, nossa, minha gratidão, lógico, para vocês. Retribuo esse amor, esse carinho. Você vê, a gente está ligado, independente da distância, independente da cidade onde a gente se conheceu ou não, porque as nossas energias vão aonde estão nas mesmas que as nossas. Então, vocês têm os olhos maravilhosos, têm o coração cheio de amor aí, por isso que enxergam essa beleza e carinho para todos nós. Nós retribuímos, viu? Beijo grande para vocês e para o seu irmão Santos Gomes, Elídio. Muito bem, muito obrigado a todos que sempre aí também acompanham a gente de fora de São Paulo, do estado de São Paulo. Quem quiser e puder contribuir com a Fundação André Luiz, tem um site super fácil para você participar conosco, feal.colabore.org. feal.colabore.org, através desse site você contribui para que a FEAL continue produzindo, trazendo essa programação exclusiva para você e assim, onde estiver, vai poder acompanhar a nossa programação. Celina, então vamos para a pergunta. A pergunta é do Tiago Melo, do Centro de Guarulhos. Boa tarde, amados. Gostaria de saber, nossas imperfeições, desafios e fragilidades ainda nos acompanham e permanecem no plano espiritual? Tiago, meu querido, boa tarde. Veja, quando nós desencarnamos, nós somos exatamente as mesmas pessoas que estamos agora, que somos agora. Então, não é porque a gente vai para o plano espiritual que nós vamos ficar bonzinho, que nós vamos ficar mais carinhosos se a gente não é, que a gente vai ficar mais paciente se a gente não é, mais tolerante. Então, por isso, a necessidade de nós irmos nos burilando, nos lapidando aqui, para sermos também mais legal, mais simpáticos também do outro lado. Não é? É importante a gente fazer conquistas morais, mesmo porque para a hora que a gente precisar de um auxílio, a gente ter também, não só oferecer o auxílio, a ajuda, o carinho, mas para que a gente também receba, porque a gente vai precisar uma hora. Todos nós passamos por situações de desafios na vida. Então, o que nós temos de imperfeições ou de perfeições também, que já tenhamos conquistado, vai nos seguir
viu, Tiago, para onde a gente for. Então, vamos vendo se a gente está sendo mais legal aí no dia a dia, pedindo força para nos melhorarmos, né? Abração para você, Tiago. Muito bem. No nosso Facebook também, um abraço, Aparecida Regina Nunes. Tem aqui a Flávia Silveira Lima, Antônio, que pergunta: gostaria de ouvir de vocês sobre um dia todos nós nos encontraremos. Realmente Deus não separa os que se amam, mas se chegarmos no plano espiritual e o meu pai, por exemplo, já reencarnou. Oi, Flávia, tudo bem? Muito calor aí? Porque aqui está bastante. Flávia, nós não nos separamos dos nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós amamos e que nos amam. Mesmo quando elas estão no mundo espiritual e nós encarnados, nós estamos ligados mentalmente, né? Então, fluidicamente, nós nos atraímos e quando nós lembramos dessas criaturas, muitas vezes nós nos ligamos a elas, nós vamos ao mundo espiritual ou elas vêm até nós. Então, é um relacionamento constante, só que eles estão numa dimensão e nós em outra, mas o relacionamento continua, viu? Aquele relacionamento de amor, né, de amizade, continua. Então, de repente, eu desencarno, chego no mundo espiritual, aquele ente querido meu reencarnou, continua a mesma coisa, o amor continua o mesmo, a afinidade continua a mesma, só que inverteu. Aí eu estou no mundo espiritual e essa criatura está encarnada com outro nome, com outro corpo, mas espiritualmente nós nos conhecemos, essa afinidade continua. Então nós vamos estar, sim, eu lá no mundo espiritual vou estar me preocupando com essa criatura que está encarnada, se eu tiver condições, poderia até em determinado momento auxiliá-la também, lá no mundo espiritual, né? Nós temos os amigos espirituais, amigos familiares que às vezes nos ajudam também, né? Então estamos nos relacionando. Nós nos lembramos dele. Talvez ele por estar numa outra encarnação, passando por outra experiência, enquanto em vigília, não se recorda de nós. Mas durante o sono físico nós nos reencontramos lá, no mundo espiritual. E ali nós vamos conversar, nós vamos falar determinadas coisas, né? Matar a saudade, vamos assim dizer. E essa criatura, quando despertar, às vezes ela até se lembra que sonhou, mas nessa encarnação atual ele não se recorda de nós, não sabe quem somos, então ele não sabe que nós já tivemos a vivência juntos, então vai achar que sonhou com uma pessoa desconhecida. Mas lá no fundo algo vai lhe dizer que esse sonho foi bom, que foi uma situação para ela prazerosa em estar com aquele espírito, mesmo ela naquele momento não se lembrando quem é. Né? Então, continuamos juntos do mesmo jeito, mesmo quando um está encarnado, o outro não. Porque se ele está no mundo espiritual e eu sou no mundo físico, já essa separação física já está acontecendo, mas a espiritual não. E quando é o inverso, é a mesma coisa, continua também a mesma relação, sim. Tá bom, Flaviato? Muito bem. Agora temos também Cirlei Nascimento. Celina, boa tarde. Gostaria de saber por que dou 10 passos para frente e 10 para trás? Cirlei, querida, todos nós, viu? Boa tarde. Seja bem-vinda. Todos nós. É difícil a gente mudar. Por isso que Deus tem toda a paciência do mundo com a gente. Nós somos seres milenares. Estamos aqui ainda no segundo planeta, que é de provas e expiações na evolução, né? Lutando aí para a gente entrar no de regeneração, carimbar o nosso passaporte, mas realmente não é fácil. Então, por isso a importância do estudo, de buscar a verdade vos libertará, como Jesus disse para todos nós. Estudo de situações e de coisas, de colocações e até de fatos que nos mostram que certas atitudes podem ser prejudiciais a nós, que nós possamos fazer realmente o estudo dentro de obras de autores confiáveis, trazendo para a gente esclarecimento, para que a gente devagarinho possa pelo menos dar 2 para frente e 3 para trás, mas pelo menos já fica 1 na vantagem aí, entendeu? Que a gente possa ir se enxergando, conforme a gente vai vendo o autoconhecimento, a gente vai bem lentamente, a evolução não dá saltos, né? Então, muitas vezes só o fato de já reconhecer o nosso erro, já é uma coisa que antigamente a gente não via, fazia as coisas muito erradas, não é, Cirlei? A gente achava que estava certo, agora a gente já tem noção. Isso daí é um passo para frente, mesmo que de vez em quando a gente pise na bola e a gente, na verdade, fica estacionado, né, Cirlei?
O Espiritismo fala que a gente não regride na nossa evolução, mas eu entendo essa sua posição de dizer, por que a gente vai para frente e daqui a pouco volta para trás, continua fazendo aquilo que a gente já sabe que é errado, né? É porque nós temos que ter, inclusive, paciência conosco mesmo, porque devagarinho a gente vai plantando a sementinha e daqui a pouco ela vai florir. Beijo, querida. Muito bem. Você também pode participar conosco, mande sua mensagem, pode ser também pelo WhatsApp 996433827. Antônio, a Fânia da Silva Maia, ela fala sobre vibrações para as pessoas, por exemplo, que já desencarnaram, né? Nesse momento que nós estamos tendo tantas desencarnações por conta do coronavírus, né? As pessoas têm tido na família, às vezes, 3 pessoas que partiram por conta, né, da contaminação de um para o outro, essa contaminação dentro do lar mesmo. Essas pessoas, dentro do próprio lar, por conta de uma pandemia, numa desencarnação, é possível que já estava programado esse retorno de todos eles dentro do mesmo lar ao plano espiritual? Oi, Fânia, tudo bem? Olha, veja bem, nada acontece na nossa vida por acaso, tá? Então, mesmo o desencarne, às vezes a gente se questiona bastante, né, Fânia? Poxa vida, às vezes a pessoa jovem ainda desencarnou por um motivo ou outro, e às vezes na mesma família, às vezes num acidente, morre pai, mãe, 2 filhos, às vezes a gente não se conforma, como é que pode acontecer isso? Mas tudo na nossa vida, desde que no momento do desencarne, desde que não seja feito por nós, essa decisão tenha sido partido de nós antes do tempo, ou seja, nós não antecipamos a nossa morte através do suicídio, tudo é no momento certo. Deus não seria injusto de me tirar a minha vida, sendo que eu poderia fazer muito mais coisas para o meu crescimento e para a minha evolução. Então, chegou aquele momento, então a gente vai desencarnar, porque a gente só vai desencarnar, nós não vamos morrer, nós vamos para o mundo espiritual, né? Então, nós vemos isso acontecer hoje, a gente às vezes até questiona, puxa, como é que pode tanta gente desencarnando, tantas famílias, né, às vezes morrendo marido, esposa, filhos, às vezes todos juntos, por causa de uma pandemia, e a gente não consegue entender. Mas nas leis de Deus, ela é justa. Se Deus está permitindo que nós desencarnemos nesse momento, é porque faz parte da nossa trajetória evolutiva. É o nosso momento de desencarnar. Né? Os desencarnes coletivos não é porque Deus reuniu todo mundo ali e falou, agora vocês vão morrer tudo de uma vez só. Não, nós nos reunimos por um motivo ou outro. Às vezes, no passado, como eu já falei várias vezes em palestras, nós fizemos parte de grandes exércitos, milhares e milhares de homens lutando com um objetivo, vencer o oponente, saquear aquela cidade, abusar das mulheres, fazer muita coisa errada. Nós fazíamos isso. E no mundo espiritual nós percebemos esse erro. Isso não é de encarnação passada, são de várias encarnações. Então, às vezes, aqueles que nós tivemos mais contatos naquela época, que fazíamos as coisas por prazer, porque gostávamos, nos reunimos e falamos, erramos muito, precisamos consertar isso. Que nós vamos fazer? Então, reencarnamos, às vezes, juntos na mesma cidade, ou passando numa situação onde nós pegamos o mesmo avião e vamos desencarnar da mesma forma, mas não por castigo, porque é o nosso momento de desencarnar e durante a nossa existência nós já tivemos oportunidade de reparar aquele mal que nós fizemos. Esse desencarne foi somente para nos mostrar que nós precisamos também nos prepararmos e pensarmos no nosso próximo e nos prepararmos para o desencarne, porque nós sabemos que nascemos, mas nós não sabemos quando vamos desencarnar, mas temos certeza que um dia iremos desencarnar, né? Então, por isso que, como você falou, né, eu acho que foi você que falou, a vibração é importante para aqueles que estão encarnados, para envolver aqueles que estão desencarnados numa vibração positiva, para que eles consigam entender essa situação, e envolver também os que ficaram, os que estão encarnados, que não entendem, não sabem por que isso está acontecendo, envolvê-los através da prece, do amor, vibração de amor, para que essas pessoas possam realmente se acalmar, se harmonizar e conseguir, os que estão encarnados conseguirem continuar a sua existência, e que os que desencarnaram chegar no mundo espiritual um pouquinho mais tranquilo e entender por que estão voltando para o mundo espiritual naquele momento. Tá bom, Fânia? Obrigado. Celina. Acabando o nosso atendimento. Sabe aquela mensagem que no começo conversamos? Sim, Vamos encerrar com ela?
Vamos encerrar com ela, agradecendo aí o carinho e a presença de todos, agradecendo o seu retorno, Alexandre querido. Obrigado, você é muito bem-vindo sempre. E vocês todos que estão conosco, Toninho, querido, você arrasa sempre, viu? Nosso carinho. E para você, termine a noite com essa reflexão aqui, ó, de Casimiro Cunha, um versinho que eu gosto muito. Humildade é flor sensível, cultivada na luz do bem, que a pessoa perde logo quando acredita que a tem. Então, vamos ser humildes e crescer e seguir adiante. Ótima noite para todos. Obrigado, Toninho. Boa noite para você também. Alexandre, um abraço a todos. Seja bem-vindo, Alexandre, novamente, e até a próxima semana. Um beijo no coração. Obrigado. Fiquemos com essa mensagem. Muito bacana, hein? Casimiro é ótimo. E fica aqui também para o plantão do Evangelho no Lar com o André Marosso. Até já.